Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó. Muito bom estar aqui com vocês para mais um momento de reflexão. Hoje, com nossa querida Neide, onde ela vai falar sobre aerovias. Então, que possamos pedir a Jesus e a Mãe Maria que a envolva, que a ampare. E, como nós sempre fazemos, vamos fazer um centramento, sentar comodamente, elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer esse momento de preparação, porque quando nos conectamos aqui ao canal, a espiritualidade já começa a fazer o atendimento. Então, que procuremos fechar os nossos olhos, fazer o exercício da respiração, agradecer por essa presença amiga em nossas vidas, pedir para que envolva também o nosso planeta, envolvendo com muita saúde, livramento, abençoar todos que estão no leito dos hospitais nesse momento, que a chama divina possa abrasar os corações, possa chegar aos hospitais curando. Não só o Covid, como toda e qualquer enfermidade, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então, está aberto os trabalhos da tarde de hoje com voto de muita paz. Vamos deixar o espaço agora com nossa querida Neide. Muita paz. Daqui a pouco a gente volta com atendimento espiritual. Um beijão. Deus abençoe. Mas é um prazer sempre estar com vocês aqui compartilhando os nossos estudos. E nós estamos continuando o estudo do livro de Haroldo Dias, que é A Bússola e o Leme. E hoje nós vamos estudar também, então, esse assunto que Haroldo nos traz e colocando aeronaves, né? A gente fica um pouquinho assim, temeroso, receoso, puxa, vou estudar o quê? Aeronaves, aviação, né? A gente acha um pouco complicado, mas ele nos traz essa correlação que realmente nos esclarece bastante. Então, fica meio um pouco lúdico também para a gente entender melhor. E o capítulo hoje é o capítulo 10, Aerovias, estradas aéreas. Imaginemos estradas aéreas, imagine estradas no ar, né? Então, no início, logo do texto, ele nos chama bem a atenção a questão que nós não temos realmente, não podemos imaginar a quantidade de aeronaves que transitam pelo céu a cada minuto, pelo espaço, né? E por essa quantidade enorme, nem sempre a gente vê o avião passando assim, parece que ele vai retinho, né, de um lugar a outro, se a gente riscar do mapa, mas nem sempre também ele pode seguir linhas retas, porque a depender da quantidade de aeronaves que estejam circulando, né? Mas é bem complicado, e eu até falo com vocês, para que possa olhar o livro, não é para ninguém aprender, porque está fora também do nosso domínio, a aviação. Mas é bem complicado. Um mapa, né, de rotas é uma coisa assim que é fantástica, porque a gente não entende absolutamente nada, mas vê que é bem intrinsecado, bem complicado. E ele nos explica que essas estradas, né, são tubos que vão ser delimitados pela altitude que o avião a aeronave possa percorrer e andar. E ele nos traz assim
uma reflexão, vamos dizer assim, que é mais uma definição. Ele nos fala que aerovias são rotas aéreas, né, pré-estabelecidas que interligam certas posições geográficas de um mapa. E nós utilizamos, e hoje, ontem, no domingo, nós tivemos uma belíssima palestra de Nailson sobre plano de voo. E Nailson colocou muito bem, né, fez a correlação muito bem entre um plano de voo e o plano das nossas vidas. A mesma coisa, Haroldo vai também colocar nesse contexto aqui de aerovias a rota que o avião, que a aeronave segue é, vamos dizer assim, correlacionada à nossa rota também de vida, né? A estrada que nós vamos percorrer. Então, aerovias são estradas aéreas. E ele nos fala que essas estradas aéreas são virtuais, porque não são estradas como nós temos as estradas rodoviárias, não é isso? Mas sim traçados virtualmente. E então, nós podemos utilizar essa metáfora que Haroldo utilizou no plano de voo para simbolizar um planejamento das nossas vidas, que seria o nosso plano de vida. É mais ou menos parecido com o plano de voo de um avião. Tem que ser muito bem planejado, como Nailson bem explicou, para que tudo dê certo, né? Que nós possamos viajar em segurança, então, que assegure a nossa segurança. Então, é tudo bem planejado e nós temos ele faz essa metáfora em plano de voo, que seria, assim, indispensável um planejamento de todo ser humano para que a nossa vida pudesse ter um melhor proveito, uma melhor integridade, né? Para que nós não fiquemos, porque se não existe um planejamento bem feito, nós estamos fadados a fracassar, né? Ou mesmo a patinar bastante. Então, nós temos que ter esse planejamento. Então, como nós vamos ter esse planejamento, nós também vamos ter que ter uma rota a seguir, né? E essa seria a rota das estradas aeroviárias, certo? As estradas aéreas, que seriam as aerovias. Então, o sistema de aerovia nos revela a existência de rotas pré-estabelecidas. Então, são rotas que, quando o piloto assume, ele já sabe a rota que vai seguir. Então, nós, humanos, também deveríamos ter essa rota pré-estabelecida. Então, são rotas que os trajetos representam a síntese do aprendizado dos aviadores. Então, eles estudam bastante para que eles possam seguir e pôr em prática essas rotas. Em função da intensa utilização, mobilização de aeronaves, elas impõem recursos otimizados, mas nem sempre, às vezes, eles podem seguir aquela rota. Então, às vezes, possa ser, Nailson também falou na palestra de ontem, sobre que, às vezes, no plano, existe o plano de voo, mas a depender de algumas situações, esse plano vai ter que ser mudado, né? Vai ter que ser, vamos dizer assim, redirecionado. Então, a rota também. Às vezes, nós podemos seguir numa estrada reta, mas, às vezes, nós temos que desviar, a depender da dificuldade que estejamos passando, nós temos que desviar o nosso caminho, a depender também se for experiências positivas ou experiências negativas. Às vezes, precisamos fazer também essa mudança de rota, ou seja, nos adaptarmos a uma nova rota, contanto que seja também uma rota com um certo planejamento que nos dê a segurança de direcionarmos a nossa vida de maneira segura também.
Então, não, ele faz até uma pergunta, que se não seria interessante para a vida humana nós também possuirmos aerovias, percursos otimizados, estabelecidos, com base em trajetos escolhidos por nós, seres humanos, né? Com a finalidade de concretizarmos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Então, nós faríamos essa rota baseado em planos, né? E, com certeza, nós teríamos como alcançar melhor os nossos objetivos, os nossos propósitos, do que não termos planos ou seguirmos qualquer rota. Aí seria um pouco arriscado. Então, esses caminhos otimizados, eles existem. Então, são pessoas que já percorreram esses caminhos, né? E que nos deixaram um legado. Nós temos um exemplo, que é o exemplo dos exemplos, o caminho e a rota que Jesus seguiu. É claro que nós estamos bem distantes de alcançar o mesmo caminho, mas nós temos que ter a boa vontade de seguir essa rota de Jesus, de seguir o caminho que Jesus percorreu. E temos também outros espíritos que são mais próximos a nós, né? Que são, não digo iguais, porque tem uma evolução espiritual maior, mas são mais, vamos dizer assim, se assemelham mais a nós encarnados, que também deixaram um bom legado, né? Com literaturas, com ensinamentos, onde nós podemos seguir essa rota. Agora, também nós temos, por exemplo, algumas rotas pré-estabelecidas também, de familiares nossos, de hábitos pessoais, da vida social, que por muitas vezes essa rota pode ser uma rota que nos leve a algo prejudicial. E aí nós temos que ter esse cuidado, que às vezes nós temos hábitos enraigados, né? Que às vezes nós não temos nem consciência por causa daquele costume que já vem de muito e muito tempo, e isso nos prejudica. Hábitos, vícios, não só vícios de drogas, mas vícios de maledicência, por exemplo, né? Que às vezes temos esse tipo de comportamento, que às vezes é um hábito que não é saudável, que nos faz com que nós sigamos uma rota que vai nos trazer problemas, tristezas e amarguras, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também de seguir bons exemplos, legados deixados por essas rotas, vamos dizer assim, mais orientadas, mais significativas, mas, por outro lado, nós podemos ter também algumas rotas que possam não ser tão boas e que nos prejudiquem o nosso caminho, a nossa caminhada, né? Nós tenhamos tropeços na nossa estrada. E nós tivemos, Haroldo nos traz, que a contribuição da psicologia nos trouxe muitos benefícios. E aí ele chama aerovias psíquicas. Ele, vamos dizer assim, ele coloca essa metáfora, aerovias psíquicas. Então, o que são aerovias psíquicas? Então, são heranças psíquicas que a psicologia nos esclarece que essas heranças psíquicas atuam tão fortes na nossa vida quanto a herança biológica. A herança biológica, todos nós já temos essa consciência que temos heranças biológicas, mas também a psicologia hoje já nos esclarece que nós temos essa
herança psíquica também, e é o que ele chama de aerovias psíquicas, né? E isso aí está relacionado à nossa constelação familiar. Então, nossos pais, avós, irmãos, primos, tios, tias, bisavós, né, ancestrais até mesmo, representam um núcleo de pertencimento. Representa para nós um núcleo de pertencimento, de crescimento, tanto psíquico quanto espiritual. E eles nos modelam e, vamos dizer assim, vai constituindo a nossa personalidade, vai constituindo o nosso modo de agir e assim por diante. Então, todos eles tiveram as suas histórias, né? Fizeram suas escolhas, tiveram suas dificuldades, enfrentaram os seus destinos, assumiram também os seus destinos, com consciência ou não, ou até mesmo sem tanta consciência assim, sem ter tanto grau de consciência. Então, a vida de cada um deles pode simbolizar por uma espécie de aerovia psíquica. Então, a vida de nossos ancestrais, Haroldo simboliza como se fosse uma aerovia psíquica, ou seja, uma estrada que nós vamos seguir com herança psíquica, ou seja, herança de comportamento, né? Herança de comportamento, que funciona tal como um roteiro para nós, porque é um roteiro, por quê? Porque estamos acostumados com aquela vivência. E mesmo que ainda eles tenham cometido muitos equívocos, porque tem constelações familiares que, às vezes, são desajustadas por eles cometerem alguns equívocos, às vezes esses equívocos inconscientes, né? E, muitas vezes, o herdeiro dessa aerovia psíquica, às vezes age de maneira, vamos dizer assim, impulsiva, né? Para não dizer errada. E aí ele nos dá que nós temos que aprender, ele nos dá 4 lições para nós aprendermos diante dessa herança psíquica que nós temos dos nossos ancestrais. Então, não julgar. Então, nós não devemos julgar. Então, fazer comparações, né? Às vezes nós podemos fazer comparações, ter piedade, criticar, estabelecer padrões moralistas. Então, são expressões de julgamento. Então, nós não devemos julgar, mesmo que nós não concordemos com aquele tipo de comportamento que tiveram, né? Então, a atitude mais saudável seria o quê? O acolhimento e respeitar e alimentar a nossa compaixão, né? Às vezes nós temos em núcleos familiares situações bem difíceis e que às vezes traz revolta. Então, essa revolta deve ser substituída por um acolhimento e não por um julgamento ou crítica. Então, a segunda lição seria um pertencimento. Então, ele nos chama a atenção que todos nós temos um profundo desejo de pertencer ao nosso grupo, ao nosso sistema familiar, né? A nossa constelação familiar, porque nós nos relacionamos. Então, e por nós termos essa, vamos dizer assim, essa vontade, né? E esse impulso de pertencermos a um núcleo familiar, a um núcleo sistêmico familiar, nós, às vezes, repetimos padrões. E, às vezes, essa repetição de padrões são padrões destrutivos, né, adotados por nossos pais e nossos familiares. E aí nós temos uma terceira lição, que seria a autonomia. Então, mesmo reconhecendo
essa repetição de padrões que às vezes nós fazemos e não é muito benéfico, nós podemos demonstrar o nosso amor, a nossa afeição, a nossa gratidão por nossos familiares, por nossos ancestrais, mas nós podemos seguir caminhos diferentes dos deles, né? Nós podemos tomar atitudes diferentes dos deles sem que, e com isso, nós estejamos negando o patrimônio de aprendizado que eles nos trouxeram. E aí, nessa parte, onde nós não negamos esse aprendizado, esse legado, é que nós trabalhamos a quarta lição que Haroldo nos traz, que é a prudência. Ou seja, nós podemos ter autonomia de seguir um caminho diferente, mas ter a prudência de não criar nada de novo, mas sim aproveitar o legado que eles deixaram para nós de educação, de orientação, né? Então, esse legado é um legado importante, é um legado que nos traz uma firmeza, vamos dizer assim, nós sentimos uma firmeza no nosso núcleo familiar, na nossa constelação familiar. Aí nós sentimos que o nosso sistema familiar é a nossa origem, né? Nós temos a nossa origem no nosso núcleo familiar. É a nossa fonte, a nossa força, né? E nós nos tornamos muito poderosos quando nós nos conectamos com esses ensinamentos. Quantos ensinamentos bons nós aproveitamos das nossas famílias? Podem ter equívocos? Pode, né? Mas, com certeza, tem mais acerto do que erro. E ele traz um outro ponto. Esse ponto seria uma herança psíquica que ele chamou de aerovias psíquicas, e ele traz um outro ponto que é a altitude de voo, comparando com as aeronaves. Então, cada aeronave, ela escolhe sua altitude para realizar o voo, né? Cada piloto, no caso, tem um plano de voo, e aí nesse plano de voo é determinado a altitude que ela vai voar, para que isso não cause nenhum dano, nenhum desastre aéreo. Então, cada um com sua altitude. Então, o ser humano também realiza o seu trajeto na sua altitude. E qual seria a altitude do ser humano? Seria o nível de consciência, né? Então, a aeronave, ela voa, ela transita em altitude, e nós humanos transitamos, cumprimos a nossa rota a depender do nível de consciência de cada um de nós. Então, nosso parâmetro de altitude seria a nossa consciência. Então, todos os seres humanos, eles percorrem um ciclo. Todos nós, seres humanos, percorremos um ciclo de desenvolvimento de consciência, né? Então, nós vamos evoluir conscientemente. Nós temos um caminho a seguir e um caminho de evolução, porque evoluir é lei, né? Nós já vimos isso. Então, esse nível de consciência é independente de etnia, de nacionalidade, de base religiosa. Vai depender de cada um. Desenvolvimento de consciência é individual. E somente aquele espírito pode percorrer o seu caminho e desenvolver o seu nível de consciência. E aí a psicologia também nos traz que nós passamos por 4 categorias de consciência. Então, a primeira é a etapa egocêntrica, que é na primeira infância. Nós somos muito egocêntricos, egoístas, né?
Por quê? Porque nós não temos ainda o desenvolvimento e a habilidade neurológica, nem psicológica, de reconhecermos que o outro, os nossos semelhantes, possuem sentimentos distintos da gente, de cada um de nós. E isso vai até aos 4 anos, mais ou menos, 4 anos de idade, né? Então, quando chega mais adiante, que é a etapa etnocêntrica, por volta de 5 anos de idade, e nessa fase da primeira infância, se o ser humano que chega lá a 40 estiver ainda com esse perfil, logicamente ele não vai se dar bem, porque ele não vai ter problemas seríssimos de relacionamento, né? E aí ele já precisa se relacionar com outros seres. Então, essa segunda etapa, a etnocêntrica, que é a partir dos 5 anos, então, aí nós já não somos tão egoístas, né? E aí, isso aí vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, nós já temos um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento psicológico, para reconhecer e experimentar o que outras pessoas estão experimentando. Então, nós temos aquele sentimento do que é certo, do que é errado, saber que o outro pode ficar, se sentir mal ou se sentir ressentido com alguma atitude nossa, e isso aí nós estamos mais ligados ao nosso núcleo familiar, aos amigos, e nessa fase ainda, essas pessoas estão também mais ligadas ainda a questões que estejam mais ligadas à família, a pessoas que estejam ligadas ao seu núcleo religioso, ao seu pensamento político, e assim por diante. E com o passar do tempo, é claro, ele vai expandindo mais a sua consciência e o seu desenvolvimento. E a terceira etapa seria a etapa global cêntrica, né? A psicologia coloca esse nome. Então, aí, nesse caso, o indivíduo já se preocupa com todos, indistintamente, em decorrência de uma profunda conexão emocional. Então, a pessoa se importa, cuida do outro, independente do fato dele ser de outra raça, de outro cunho religioso, de outro pensamento político. Então, ele já se conecta com essas pessoas para ajudar, independente de pensar que tipo de pessoa, que tipo de espírito é aquele. Então, essas pessoas desenvolvem um alto grau de empatia, né? Então, por aqueles que compartilham com sua... Ele não se preocupa com etnia, com cultura religiosa ou com outra posição, tipo de política. E a quarta etapa é a etapa espiritual cêntrica. Então, os estudiosos nos dizem o seguinte, que quando nós atingimos essa etapa, o ser que atinge essa etapa, ele se importa e cuida de todos os seres e todas as coisas, com o mesmo grau de dedicação, e pouquíssimas pessoas, eles afirmam, os estudiosos afirmam que pouquíssimas pessoas na Terra atingem esse grau de dedicação. Então, pouquíssimas pessoas estão nesse nível de consciência ainda, né? Esperamos que cheguemos a esse nível de consciência. Então, acabam se tornando líderes espirituais, né? Aí, exemplos a serem seguidos por gerações. E aí, Haroldo nos resume essa correlação com as rotas que as aeronaves percorrem e a rota que nós, humanos, percorremos em nossa vida. Então, ele diz o seguinte, em resumo,
Podemos dizer que os seres humanos, à maneira das aeronaves, realizam seu trajeto em altitudes variadas, ou seja, em consciências variadas. Quanto maior a altitude, maior a visão. Então, quanto maior a nossa consciência espiritual, maior a nossa visão e maior a responsabilidade com a coletividade e para com o próprio planeta. Então, quanto maior a nossa consciência, mais responsabilidade teremos, né, em relação ao nosso semelhante ser. Esses diferentes graus ou estágios evolutivos nos ajudam a lidar melhor com a diversidade humana. Então, nos ajuda a saber acolher, né, acolher o outro, a diversidade, e aceitar os limites de cada indivíduo, mas, sobretudo, a reconhecer o valor de cada perspectiva, ainda que não seja a nossa. Então, essa é a reflexão desse texto, e o que nós desejamos, né, eu acho que todos nós desejamos, é realmente podermos alcançar esse nível de consciência, ou seja, ter uma consciência espiritual mais elevada, para que nós possamos realmente abraçar não só os nossos irmãos encarnados, mas todas as coisas, todos os objetos, todos os animais, ou seja, todos os seres que fazem parte do nosso planeta, e principalmente vibrar positivamente para o nosso planeta. Então, essa é a nossa reflexão. Eu desejo uma excelente tarde para vocês, uma semana também de muita paz, de muita luz, e até o próximo encontro nosso. Muita paz a todos. Um beijo no coração de todos. E depois das reflexões trazidas por nossa irmã, vamos agradecer por essas palavras, que possamos refletir sobre a mensagem da tarde de hoje. Vamos agradecer e vamos nos preparar para o nosso atendimento espiritual, preparando a nossa água, colocando-se numa posição de receptividade, seja deitado, seja sentado em sua cama, mas vamos nos colocar numa posição de receptividade. Os espíritos, como eu disse, no momento que vocês adentram ao canal, clica no link, está em sintonia, eles já estão presentes aí durante todo o processo. E fechemos os nossos olhos. Prestemos atenção na nossa respiração nesse momento, inspirando profundamente pelo nariz e soltando o ar pela boca. Esse é um bom exercício para a gente nos perceber o nosso corpo, perceber a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, o nosso corpo dando uma pausa. Isso. Inspire. Expire. Eleve o seu pensamento ao Mestre Jesus. A espiritualidade que está mais próxima agora. Seu anjo da guarda, os protetores do seu lar, os guias e mentores da casa de Jesus, médicos espirituais,
cuidando de nós. E eles vão nos aplicando passe, primeiro retirando todas as energias deletérias, todas as energias de cansaço, de ansiedade. Todas as energias deletérias estão sendo retiradas nesse momento. E eles, como num círculo magnético de proteção, de cura, colocam suas mãos no nosso coronário, que é o chakra distribuidor. Colocando energias de renovação, energias refazedoras, energias de cura, energias, enfim, conforme as nossas necessidades. Aproveite o momento para inspirar e expirar. E só sentir e ter a certeza de que eles estão cuidando de nós. Jesus cuida de nós o tempo todo. Que possamos estar em sintonia, mesmo que esteja difícil. Esse é o momento de estarmos mais próximos. Como diz no Salmo: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Sei que Tu me sondas, ó Pai. Sei que me conhece como qualquer outro. Tu me conheces verdadeiramente. Se me assento ou me levanto, conhece o meu pensamento. Ó Senhor, eu sei que Tu me sondas. Quer deitado, quer andando, ó Mestre dos Mestres, Tu sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim mil palavras, eu sei que Tu me conheces. Ó Mestre, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que cuidas de mim, meu Mestre. Dai-nos a força da força para que possamos enfrentar os desafios. Obrigada aos irmãos, amigos de Jesus, por essa chuva de bênçãos derramadas por nós, que se expandiu por todo o nosso lar, por todos os nossos parentes, por todos os nossos amigos, vizinhos, por todos os nossos queridos amigos, por nossos entes queridos. Obrigada, gratidão, irmãos, por esse momento de luz. E encerramos com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê uma boa semana, dias de luz, dias de paz. Que assim seja. Muito obrigada. Até a próxima.